Tudo bem, pessoal? Que ótimo tê-los aqui. Maravilha. Gláucia, bom dia. Eu posso abrir seu microfone? Vou abrir aqui. Bem-vinda. De onde você nos assiste? Ouro Fino, terra do Milhão da Porteira, Minas Gerais. Fico a 200. Ô, tem uma mineira. Tem café bom aí ou não? Ó, como tem. Aqui tem um chimarrão, olha aí. Viu? Ah, mas eu também gosto dos meus chazinhos, ó. Que Eu gosto maravilha. com o meu. Quantos graus está aí em Ouro Fino agora? Ai, hoje eu nem olhei, mas hoje não está frio, não. Hum, Tá quente, uns até 20? tá gostoso o ar. Não tá com aquele vento É. gelado. É quando tem o vento gelado, que outros dias nós chegamos a 5 na madrugada e Opa, durante aí o é frio dia também. 17, 18. Ah, não, tá frio também. Ixi. Não, aqui tá prometendo fazer 0 graus na segunda-feira. Aí tu imagina como é que tá a coisa aqui. Tá uma beleza. É, E me conta, você já é terapeuta? eu já. É. Fala um pouquinho de você. Qual é a tua jornada aí enquanto Eu vou terapeuta? falar da minha jornada. Bora. Na Covid que eu entrei para este mundo terapêutico, né? Que na verdade foi assim, durante a Covid eu fui estudar. Comecei a minha busca, tal, uma jornada e nasceu em mim aquele desejo de ser terapeuta. Aí eu comecei a trabalhar, assim, a buscar através da radiestesia e depois logo eu fiz psicanálise. Mas eu Certo, comecei a trabalhar com as massagens, porque eu sou uma pessoa que tem várias, vamos dizer assim, diversidades. Eu e meu esposo somos músicos, a gente está na certo. estrada, eu estou com ele 29 anos trabalhando na música, ele já é há 37 anos. E além da Uhum. música, né, de eu cantar, eu sou DJ, Olha professora aí. de dança. Nossa. Aí, quando eu conheci, né, na Covid, o mundo terapêutico, eu falei assim: ah, eu vou me preparar, eu vou deixar a dança e vou investir num espaço. O meu espaço é Certo. dentro da minha casa, porque a minha casa é uma casa muito grande, e tem a Uhum. sala de aula minha, que seria a minha sala de dança, que hoje não está ativada, né? Hoje a gente está usando para uma outra coisa. Tem a sala de aula de música do meu esposo. E nós temos o meu espaço, eu estou dentro dele aqui, que é a minha sala de atendimento, Perfeito. Show de certo? bola, parabéns. Então, E- só que é uma cidade pequena e, hum, e a minha luta está sendo assim, eu me expandi, porque vocês vão falar assim, ah, mas tem um online. Eu ainda tenho dificuldade com online, não é de me divulgar em si, mas é assim, de eu abrir para mim mesma atender pessoas online. por quê? Qual a dificuldade? Vamos lá. O que te impede? Então, eu acho que eu ainda tenho assim muita insegurança. Porque eu tenho várias ferramentas, tenho várias formações. Porém, a minha maior luta é assim, eu queria ter uma metodologia de tudo que eu tenho para eu poder trabalhar. Faz 2 anos que eu deixei a dança e só estou dentro do espaço. Aí muitos falaram assim, muitos porque a gente acaba tendo muito contato, né, com as pessoas. 37 Vamos anos fazer como uma professora coisa? de dança. Posso fazer uma coisa? Pode. Está disposta a um exercício prático? Sim. Tem certeza? Isso Ah, está sendo sempre é transmitido bom. publicamente. Então, isso está sendo transmitido publicamente, está sendo gravado e eu posso usar esse exercício depois dessa gravação em outras aulas, em outras coisas. Tudo bem? Tá? Beleza. Então tá bom. Vou pedir para você. É a primeira vez que você me assiste ou você já me assistiu antes? Não, eu só assisti você pelo Instagram, né? E já vi alguma Tá. aula no YouTube, alguma coisa, mas era tipo um workshop, mas nunca participando assim, Então vamos fechado, né? embora. Teve a outra Então vamos aula. lá. Então, ó, a primeira lição a ser aprendida aqui é: ela estava numa narrativa contando uma história e eu acabei de interromper e cortei a história. Esse é um ponto, tá? Agora eu vou pedir para ela tirar os óculos, colocar os dois pés no chão e apenas se sentar no ângulo de 90 graus. Isso é bobagem, tá? Mas é uma bobagem que talvez você tenha o teu jeito de fazer. Agora, o que eu vou pedir para você fazer, Peraí, só tirar o reflexo. me fala todo o teu nome.
Gláucia Vaz Ângelo Penac. Ok. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você estudou, você tem uma veia artística, você está acostumada, vamos dizer assim, com o palco. Até aqui está correto? Sim, Tá. Então a gente não espera que uma pessoa assim tenha dificuldades de falar ou de se expor em vídeos, correto? Para porque continuar geralmente é isso com que as isso, pessoas você esperam. tem um domínio muito forte. Veja que eu te chamei, você não titubeou em abrir o microfone e você tomou a palavra e você liderou. Você saiu assim, ó, com autonomia, com, sabe? Você traz segurança quando fala. A gente não vê uma pessoa medrosa, uma pessoa travada. A gente vê uma pessoa que deslancha, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala. Uma pessoa que domina. Se fosse num palco, eu diria que você tem um domínio de palco. Tá bom? No Uhum. entanto, você relata para mim, Paulo, eu tô travado. No online, eu não consigo. Certo? E acho que a gente não precisa falar que o online hoje é talvez 90, 80% do jogo. Porque mesmo que o meu presencial funcione, ele vai depender, os clientes vão chegar pela divulgação do meu trabalho. Se lá no tempo do meu cabelo branco a divulgação acontecia no rádio, eu ia muito em rádio da entrevista, ia em jornal, né? Hoje a gente depende muito da internet, do online. E aí você diz, mas eu tô travado. E eu te pergunto assim, mas por quê? O que está acontecendo? Justamente por tudo isso que eu falei. Poxa, você tem domínio, você tem, né? O que está acontecendo? Daí você relata uma insegurança. Então agora, com os dois pés no chão e sem óculos, eu quero te pedir para você se concentrar e esquecer completamente câmera, os colegas. Se você aceitou o desafio, você aceitou tranquilamente, manda todo mundo a merda agora e não se importa mais com eles. E você vai se conectar com o teu mundo interior, porque a opinião deles não vai mudar a sua vida. Mas esse momento pode mudar a sua vida. Então, te conecta agora. Se você achar que é interessante fechar os olhos, fique à vontade, feche os olhos, não tem problema. O que eu quero é que você se conecte Vou só desligar a Alexia que tá ligada. Desculpa. tranquilo, no seu tempo. Agora, com os olhos fechados, quero que você respire e sinta apenas o teu ar, levando a tua atenção apenas à tua respiração, apenas como um exercício de você deixar o que é de fora lá fora, bem distante, sem nenhuma importância mais. Esse é um momento só teu. E agora eu quero que você se conecte aquilo que você chamou de insegurança. A essa sensação, a essa coisa que você sabe que você precisa fazer um caminho, e eu vou chamar isso de um bloqueio. Tanto faz o nome que a gente dá, tá? Pode ser insegurança, pode ser um bloqueio, mas essa insegurança surge de alguma maneira. Ela está bloqueando a tua vida, a tua prosperidade, o teu crescimento. E principalmente, por que não dizer, ela está bloqueando, impedindo centenas de pessoas de receber ajuda. Ajuda que você poderia dar. Agora eu quero que você se concentre no teu corpo, apenas no teu corpo. E você vai escanear o teu corpo, desde o alto da cabeça até o dedo dos pés, com calma, tranquilamente. E vai ficar escaneando o teu corpo enquanto você se concentra nessa sensação que você deu o nome de insegurança, nesse sentir.
e descreve para mim como é sentir no corpo, no teu corpo, isso que você chama de insegurança. Meu coração, muito acelerado. Coração acelera. Eu só sinto ele. E um pouco assim, de nó na garganta. Mas é o coração. Ele acelera tanto que eu sinto ele batendo aqui no laríngeo. Não resista. Dificuldade de respirar. Isso. Procura não resistir. Eu sei que muitas vezes você fugiu disso, lutou disso instintivamente, porque é da nossa natureza, é um mecanismo de defesa. Mas nesse momento, eu quero que você dê permissão para isso acontecer. Eu quero que você deixe isso tomar conta de você completamente agora. Tu vai perceber que essa sensação, ela realmente vai tomar conta do teu corpo, vai ficar muito intensa, cada vez mais forte, como se você não pudesse mais conter isso, como se isso fosse explodir, saltar para fora de você, ficando mais intenso, mais forte. Dá mais energia para isso, deixa isso se tornar mais intenso e descreve para mim o que acontece agora no seu corpo. Como se o corpo fosse querendo assim formigar. Quais partes querem formigar? É só essa pressão mesmo, coração e a garganta. Isso. Vem a vontade de chorar, mas eu não choro. Olha que interessante, vem uma vontade de chorar, mas você não chora. Por que você não chora? Não pensa. A primeira resposta que vem é a coisa mais Raiva. ótimo. Agora eu quero que você se conecte nessa emoção, nessa raiva. Veja quanto intensa ela está dentro, como que raiva é essa? Não pensa, apenas manifesta isso no teu corpo, muito forte, muito intenso, como se cada célula agora fosse permeada dessa raiva, como se essa raiva estivesse se soltando, se desprendendo, tomando o teu espaço, o teu corpo completamente. Toda a raiva que foi reprimida em algum momento, em algum ponto específico, deixa ela tomar conta do teu corpo e descreve o que acontece no seu corpo agora. Deixa vir, solta. Descreve o que está se passando. Descreve para mim o que está se passando no seu corpo. Uma sensação. O sangue ferve, é muita raiva, é uma injustiça. Uma Sente uma injustiça. injustiça. Que mais? Continua. Diz um número para mim agora. O primeiro número que vem à mente agora, quando você vê uma menina bem. 8. 8. E se essa menina agora tem 8 anos? O que acontece no seu corpo? Ai, tá Seu engasgada. corpo. Isso, deixa engasgar, deixa. Essa menina tem apenas 8 anos agora. Você já está lá. Você é uma menina de apenas 8 anos nesse momento. Você é uma menina de 8 anos. E na minha contagem, você está numa cena onde essa coisa que engasga acontece. Em 3, 2, 1, você está na cena e engasga agora. O que está provocando essa sensação de engasgar? Consigo ver. Você não precisa ver nada. Você não tem que ver nada. Você tem que sentir no Tá, seu tô corpo. sentindo muita, muita. Isso, aceita. Deixa isso expandir. Deixa isso ficar mais intenso, cada vez mais forte, mais intenso, completamente intenso. Isso começa a acontecer agora. Você tem apenas 8 anos. Você tem apenas 8 anos ou até menos. E você volta exatamente no momento em que isso trava a sua garganta. Agora. 3, 2, 1, você está lá.
Você vai me dar a resposta sem pensar. Dentro ou fora? Sem pensar. Dentro ou fora? Dentro. Sozinho ou acordada? Como? Sozinha? Não, acho que eu não tô sozinha. Isso. O que está acontecendo na tua garganta? Você está comendo alguma coisa? Você não consegue respirar por quê? Não tô comendo. É como se eu quisesse falar e não consigo. É como se eu quisesse falar e não consigo. Agora veja para Tá dando mim. uma pressão até na cabeça. Isso. Aonde na cabeça? Coloca a mão. Tá perto de tudo aqui, ó. Isso. Agora veja, se você não está comendo, o que está acontecendo? A primeira imagem que vem na sua mente, veja se você tem realmente 8 anos ou se você vier com uma outra idade, não tem problema. Mas você vai ver exatamente uma criança e vai ver exatamente o que está acontecendo com essa menina agora. Eu acho que eu sou pequena, mas não sei a Isso, idade. quanto pequena? De 4, 5 anos, Você já nasceu ou está dentro? eu nasci. E se esse 8 não for 8 anos, for 8 meses? Faz sentido? Não sei sentir aqui. Só vai no que você sente no corpo. Não pensa, não tenta entender, A só minha relata cabeça para mim. está com pressão. Pressão na cabeça. Muito bom. Agora, descreve para mim, existe alguma sensação de líquido, alguma coisa? Descreve para mim qual a sensação em torno do corpo aí. Não, é só meio gelado, meio quente, meio. Sei, sei descrever essa temperatura. Muito bom. Agora eu quero que você volte a sentir o coração muito forte agora, como se o coração estivesse disparando, completamente disparando, bem forte. Ele dispara muito, 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 muito forte agora. Você vai ouvir, você vai sentir cada vez mais forte. Quanto mais forte esse coração fica acelerado, mais forte, mais todo o contexto começa a acontecer com você. Tudo à sua volta começa a acontecer. Tudo fica mais nítido, mais claro, por mais confuso. Eu sei que é muito confuso, mas fica tudo nítido, tudo claro. Você consegue ouvir vozes, os cheiros, você começa a sentir no seu corpo tudo o que está acontecendo com você nesse 8. E eu não quero que você pense, não se trata de meses, não se trata mais de anos, apenas você volta para o exato momento onde tudo isso está acontecendo agora. Você começa a reviver esse momento agora. Muito intenso, muito forte. É como se não tivesse sentindo nada agora. Isso, perfeito. Parece que eu perdi até o batimento meu. Eu não estou sentindo o meu coração bater. Perfeito. Aquela Agora, impulso, aquela você vai pressão voltar sumiu. 5 minutos antes disso acontecer. Você vai voltar 5 minutos e vai entender o que que fez isso acontecer com você. O que acontece quando eu falo para voltar 5 minutos antes? A cabeça volta a latejar. Muito bom. Isso, sente. Agora veja se tem alguém ao seu redor, se tem a sensação de ao ter alguém. Quem é essa Sim, pessoa? A primeira resposta que vem, quem é a pessoa? a minha mãe Isso. Agora me dá uma resposta bem rápido, sem pensar, dentro ou fora, dentro ou fora, dentro ou fora. tá dentro. Isso. Agora você vai expandir sua consciência como se fosse uma esfera crescendo. E você vai perceber nitidamente o que realmente está acontecendo nesse momento. Toma consciência da sua mãe aí agora. Você começa a ouvir os pensamentos dela agora. Você está ouvindo tudo o que a sua mãe está vivendo, o que ela está pensando.
e você vai começar a sentir o que a sua mãe sente nesse exato momento. O nome disso é terceira consciência. É Você vai medo, acessar. choro. Oi? Eu tenho medo. Isso! Agora você ouve e sente tudo que é sua mãe. A partir desse momento, tudo que você sente, tudo que você ouve, tudo que você pensa é da sua mãe. Nesse exato momento é da sua mãe, tudo isso. Eu tenho muito medo. E agora você vai tomar consciência do que realmente aconteceu, o que estava acontecendo e o que levou a isso, sem julgamento. Você apenas toma consciência do sentir da sua mãe. Medo, medo da vida. Insegurança. Agora eu falo com a Gláucia adulta que veio até mim. Gláucia adulta, de uma visão privilegiada, como se você estivesse olhando para essa mãe, para essa criança. Acho que ela está no útero da mãe, certo? Você vai dizer para mim o que realmente aconteceu com essa criança e da onde vem toda essa insegurança que você sente na vida adulta. Você vai perceber agora exatamente qual a conexão entre a insegurança que você sente na sua vida adulta, que impede você de caminhar, de prosperar, de realizar a sua vida, e esse exato momento que você está acessando, você como adulta vai compreender qual foi o sentir e o significado que essa criança deu para algo que não era dela, mas da mãe. É medo, insegurança, vergonha, raiva. Essa raiva que você narrou antes está aí? A raiva é Muito muito forte. forte. Agora eu quero que você me diga uma coisa, prestem atenção todos. A raiva é da bebê ou é da mãe? É da mãe. Então agora eu quero que você dê essa consciência para esse bebê que está no feto. Essa raiva não lhe pertence, essa raiva não é sua. E você agora vai separar, você vai distanciar essa criança dessa raiva, dando a essa criança, pela primeira vez, a consciência de que isso não lhe pertence, não cabe à criança. Vamos mais profundo. O que produz essa raiva nessa mãe? De onde vem essa raiva tão grande? É da vida. A vida é dura com ela. Sim, é injustiça. Agora, injustiça. Existe alguma injustiça específica? Se existir, você vai voltar exatamente agora na cena, no momento ou na pessoa e vai ver qual é a injustiça que a sua mãe carregou, que marcou ela de maneira tão determinante que afeta a vida da filha 40, 50 anos depois. A pobreza. De onde vem essa injustiça? Você vai olhar para o lugar, para a pessoa e para a cena agora. Em 3, 2, 1, você vai ver. De dentro da casa dela. Uhum. Pai, mãe. É Agora eu da quero vida. ver, por favor, se conecte só ao feto, só ao bebê dentro da barriga agora. E eu quero que você traga à consciência a estratégia de sobrevivência que esse feto, que essa criança, o que ela faz para sobreviver, para lidar com tanta raiva, com tanta injustiça dentro do útero da mãe. O que a bebê está fazendo. Como que a bebê está reagindo dentro do útero.
Você vai sentir como se você fosse um feto no seu corpo agora e você vai ver exatamente o movimento que o feto faz. Como a bebê reage dentro do feto. Ficou escuro, como se fosse um bloqueio. Eu vou fazer uma pergunta fora de contexto e eu quero que você perceba a reação no corpo. Não procure pensar, apenas observe como o feto reage. Esse feto pode nascer? Pode. Ele precisa nascer antes do tempo? Não. Ok. Além de ficar escuro, qual é o outro movimento que essa criança faz para lutar com essa raiva, com essas sensações da mãe? O que que ela faz? Encolhe, Encolhe, segura as mãos. segura as mãos. Que mais? Qual é a sensação? Qual é o pensamento? O que ela tenta fazer? Alegrar. Alegrar, É como se fosse. fazer a vida das pessoas mais alegre. Agora você está tomando consciência da sua dor existencial e por que você se tornou profissionalmente uma pessoa que caminhou para as artes. Você está tomando consciência de como que nasce em você uma vida de artista. E você está descobrindo o propósito da sua existência como artista. E pela primeira vez agora você vai tomar consciência que você não tenta alegar uma criança, você não tenta alegrar a plateia, mas você, quando olha para a plateia, em cada olhar, em cada pessoa, sua mãe. E essa é uma missão absolutamente impossível. E é daí que vem um sentimento de frustração, de incapacidade, de incompletude que você carrega como se fosse eterno, como se fosse impossível vencer. Eu quero que você tome consciência agora que a sua mãe não está na plateia. Por isso não é possível alcançar essa meta. Mas, desta mesma maneira, você agora vai para um plano espiritual aonde está você e a sua mãe agora. Não importa se a sua mãe é viva ou falecida, não faz diferença. Você vai para um campo de informação onde está apenas a tua alma e o da sua mãe. E pela primeira vez, a sua mãe te olha nos olhos como uma mulher que escolheu o caminho de alegrar as pessoas, de alegrar o mundo, tentando alegrar ela. E ela vai te abraçar agora e vai falar contigo sobre isso. E eu quero que você sinta o abraço da sua mãe nesse momento. E o reconhecimento dela de tantos sorrisos, de quanto você aliviou o peso, as injustiças nas vidas das pessoas, em nome da sua mãe. E você vai perceber agora o quanto você contribuiu para esse mundo e a alegria da sua mãe e o orgulho da filha que ela colocou nesse mundo. E olhando ainda nos olhos da sua mãe, você vai perceber que essa busca incessante de viver uma vida em torno da dor da mãe, a qual todos nós executamos, ela tem estágios, fases. No primeiro estágio, ou no segundo, ou no terceiro, você caminhou em busca de um sorriso, de uma alegria, de aliviar o peso,
de fazer esquecer a injustiça. Talvez em algum momento da sua vida você tentou corrigir as injustiças e que agora você caminha para as terapias num novo nível de consciência tentando curar a maior ferida do coração da sua mãe. E eu quero que você diga para sua mãe: é por você, mamãe, por Como? você, por você, mamãe. Por você, mãe. Agora eu quero que você me diga se a sua mãe fica melhor ou pior quando você diz isso. Seja honesta, a primeira resposta que vem. Não precisa fazer sentido, só a primeira resposta. Sua mãe fica melhor ou pior quando você joga sobre ela todo o peso das suas escolhas? Pior. Muito pior. E eu quero que você perceba o corpo dela, como ele ressente tudo isso, o campo vibracional dela. E pela primeira vez, a tua alma, o teu espírito toma consciência de que não há nada que você possa fazer pela sua mãe. Ela viveu apenas o que pertencia ao destino dela. E você abandonou o seu próprio destino para tentar corrigir as injustiças com a sua mãe. Você não deve se sentir culpada, mas deve trazer a consciência de que isso já é o suficiente. Concorda? Uhum. Então olha para sua mãe agora e diga: querida mãe, Querida mãe, eu fico só eu fico só com o que é meu com o que é meu e devolvo a você e devolvo a você sua dignidade sua dignidade e o seu destino. e o seu destino. E te recebo E te recebo, com o bom e com o mal, com bom ou com mal, com a alegria e a dor com alegria e dor, por inteiro, por inteiro. minha mãe. E veja se você consegue tomar essas palavras na sua alma, não apenas como um discurso ou frases vazias, mas você realmente consegue entregar agora nas mãos da sua mãe o destino dela, as lutas dela, e olhar agora para a sua vida. Se for possível, você entrega para sua mãe e vira de costas para sua mãe e segue caminhando em direção à vida. Se for possível, se você estiver pronta para isso. Sim, Muito bom. Aos poucos, eu quero que você se libere de todo esse campo informacional, como se estivesse desconectando, voltando a sentir a presença do seu corpo. E agora eu quero que toda aquela sensação de desconforto na garganta volte a acontecer. Aquela palpitação no coração se torne ainda mais intensa. Veja se isso é possível, se isso acontece. uhum. Exatamente. Agora você respira e no teu tempo você abre os olhos. Muito bom. Está concluído. Bom, o que eu acabei de fazer no final, não sei se tem alguém do método Ressentir aí mais avançado. Acho que é a Rosângela, né, Rosângela? Que eu tô vendo aqui, a Luísa também. É, vocês perceberam que eu acabei de testar para ver se a terapia funcionou, né? Então, o pessoal do avançado, a Clotilde está ali também. Então, a gente sabe que existem maneiras de testar para ver se a terapia realmente resolveu o problema ou ela acabou saindo pela tangente e tratando outra questão. Também pode acontecer, tá? Então, eu testei para ver como que isso funcionou e a gente teve um sucesso absoluto. Ela não consegue
É, percebam, em vez de a gente usar a hipnose, eu usei marcação biológica. Eu usei a sensação fisiológica no corpo para acessar o trauma. E use, presta atenção nisso. No final, quando eu chamo essa sensação fisiológica, a marcação fisiológica, ela não está mais lá. Então é por isso que eu sei que esse trauma foi liberado. Entendeu a jogada, Ilse? Isso é do avançado, tá? Como você tá, Gláucia? Tô bem. Bem Eu mesmo? nunca, eu nunca tive essa sensação, eu nunca cheguei a ter essa sensação. Até porque eu já passei por alguns tratamentos e foi dito que eu sempre enterrei tudo. E que é por isso que eu não tenho lembranças. Que eu sempre questionei, por que que eu nunca me lembro abaixo dos 7 anos de idade, né? Eu nunca me vi pequena, assim, não tem aquela sensação, nada. Então, para mim foi incrível. Até porque eu nunca imaginei que fosse algo relacionado à minha mãe. Eu sempre achava que era relacionado a meu pai. Porque desde pequena eu sempre quis ser menino. Quando eu era pequena, eu queria ser menino. Eu só fazia coisas de menino, mas era menino na questão de liberdade, de expressão e de viver. E aí foi dito para mim que era porque eu queria chamar a atenção do meu pai. Meu pai é uma pessoa que trabalhava a vida inteira muito, então ele não tinha contato muito com os filhos. E o pouco que a gente tinha, eu ficava com ele, porque ele era aquela pessoa que me incentivava até na dança. Pequenininha eu gostava de dançar e ele ficava dando contratempo para mim. E quando eu descobri a dança na minha vida, eu já entrei e me tornei professora muito rápido, com 16 anos. Então, eu nunca imaginei que fosse com a mãe, mas da minha mãe Pe- eu sempre tive assim uma. Já tratei isso também, né, em uma outra área, em relação assim. Eu sempre achei ela muito brava, muito. Tudo ela batia. Então, com 8 anos de idade, eu fui trabalhar. Eu fui ser babá, aos 8 anos de idade. Trabalhei até os 14. E eu Quando achava que você eu era pensa na gata com vontade galinha. de. Quando você pensa nos comportamentos, nessa coisa de menino que você descreve, me diz um número, um ou dois, 2. tá? Então escreve aí se você tiver. Tem caneta aí? Tem. Tá. Escreve gêmeos desva, des, Como? D-E-S, T de dado, E de escola, S de sapo. Des. Hum. Tudo V-A-N-E, junto. Desde a desvanecimento. C de desvaneio. casa, E de escola, N de navio, T de tábua, E de escola, S de salada. Desvanecentes. São conexões de almas entre quem nasceu e aquele que não pôde nascer. Houve um irmão, talvez a tua mãe tenha tido um aborto antes de você, talvez não foi um aborto, talvez foi uma gestação dupla e um foi absorvido pelo outro. Isso a ciência hoje sabe que acontece quando o feto, né, a criança está se desenvolvendo, muitas vezes ela absorve a outra. É meio Sim, maluco isso, mas a ciência eu já já vi. provou isso, sabe? Inclusive se encontra em adultos essas células de outra pessoa depois. Então tem estudos sobre isso, tá? O Sim, que acaba então, são acontecendo os gemelares. terapeuticamente? Oi? Os gemelares. Isso Medicina aí. Ah, que sistêmica, bom. eles Você já falam sabe para onde gestação eu estou te levando. gemelar. É, gestações gemilares, né, que são absorvidos. Então, assim, gêmeos desvanecentes é quando você carrega num corpo mais de um espírito.
Você está com o teu espírito, mas por amor você está acoplando um outro. Eu imagino que é um irmão masculino, entendeu? Tem que liberar isso aí. Então não Nossa, tem era muito nada a ver com forte. essa conversa de querer agradar o pai para ser homem. Isso aí é. Eu não vou falar mal de ninguém. Vamos ficar quieto aqui. Não, eu tinha até apelido de Maria Moleque. Eu, Você eu deve tô com esse ter. problema com a minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos e a A minha gente mãe fala perdeu que eu um sempre fui bebê uns alegria. 2, 3 anos antes dela nascer. E espiritualmente eu sei que era um menino, era o Gabriel. E, e assim, ó, essa semana a coisa estava tão acentuada que ontem a gente foi levá-la num show de balé. Ela só queria ver o balé do menino. E aí depois a minha esposa falou assim: Nossa, mas ela tá com o gêmeo ativo essa semana, tá impossível. Daí eu dei risada, porque eu tinha pensado isso e eu não quis comentar para não fortalecer, sabe? Mas realmente, assim, essa semana parece que a nossa filha tá no menino, assim, ó. Vocês vão notar isso, inclusive, no adulto, quando a pessoa oscila muito de personalidade, de humor, compra coisas, ela quer tudo em dobro, nada satisfaz, daí ela começa uma coisa, ela vai para outra, aquela pessoa que não consegue tomar caminho na vida, sabe? Quando você vê aquele adolescente, aquela pessoa de 30 anos, que ela começa 3, 4 faculdades e não consegue concluir nenhuma, faz uma terapia de gêmeo desvanecente que tá lá. Você tem nome duplo, Glaucia? Não, mas eu me descobri na dança. Quando eu tinha 15 anos, eu fui convidada por uma professora. Nossa cidade é uma cidade menor, né? E a minha professora de educação física viu que eu tinha muito talento na área. E ela falou: Glaucia, eu quero que você vá trabalhar comigo. Eu estou abrindo uma academia. Foi a primeira academia da cidade. E Uhum, eu fui, e em um ano fazendo, trabalhando com ela como secretária, eu fazia as aulas e ela já uhum. me colocou ao próximo ano para dar aula. Então eu dava Sim. aula, ela me levava para fora, Campinas, fazer aulas e cursos, né, para ter mais afinidade com tudo. E eu fiquei 37 anos. Esse ano estaria fazendo 41 anos só de dança. E eu depois abri a minha academia e eu, assim, eu sou reconhecida como professora de dança. Eu faço coreografias para debutantes, para casamento, porque eu não trabalho mais com a academia. Foi onde muitas Hum. pessoas falaram: como que você larga a dança para ir para terapia, né? Eu fui, mas porque tudo é ciclo, e para mim, eu sei que já venceu. Deixa eu só te fazer um comentário. Você, assim, ó, você traz vários. Como é que eu vou dizer isso? Habilidade. Quando você vai falar das coisas que viveu e principalmente das coisas que falaram para você nas terapias, você traz muitos equívocos. Foi dito muita coisa equivocada para você. Por exemplo, o negócio de dizer que você estava tentando aproximar do pai e agradar o pai e por isso você desenvolvia traços de personalidade masculina. Isso tem a ver com o gêmeo desvanecido. Então, isso foi um equívoco, tá? Um outro É. equívoco que você trouxe foi quando você diz assim, ah, porque parecia que esse problema tinha a ver com o pai, não com a mãe. Por que que isso é um equívoco? E eu estou falando isso não para você, mas para os nossos colegas que estão cometendo esse equívoco com os clientes, estão lá falando as coisas para os clientes e às vezes, infelizmente, cometem esses equívocos. A gente tem que entender que o mundo exterior é a força do pai. Vamos repetir, ó. Mundo exterior, O exterior é a força do pai. força do pai. Isso. Então, isso é tomar espaço, adquirir território. Quer ver uma coisa? Quantos seguidores eu tenho no Instagram? Isso é mundo externo. Isso é força de crescimento para o mundo externo, é tomar território. Vamos, gente, eu sei que vão dar risada do exemplo que eu estou dando. É idiota mesmo, tá? O exemplo que eu estou dando é bem idiota, mas é para não esquecer. Mundo exterior é quando você consegue ser descoberto e tomar espaço lá fora. Fechou? Então, assim,
Basicamente, o número de pessoas assistindo essa aula hoje, que eu estou surpreso, era para ter 14 pessoas, tem 30. Né? Porque teve mais de 150 pessoas dizendo que não poderiam participar da aula hoje. Inclusive, eu vou fazer uma aula a mais amanhã de noite, porque eu vi que eu errei na data e no dia e no horário. Inclusive, eu aqui em casa estou cheio de compromisso e, enfim, peguei uma data ruim. Mas para de dar desculpa, volta para o ponto, 30 pessoas, eu esperava 14. Por isso que vocês viram que eu não estou dando aula, eu entrei em terapia, porque na minha cabeça ia ter 14 pessoas, ia ser uma sala fechada, pequena, um pequeno grupo. Principalmente, eu olhei os nomes que estavam lá, quase tudo aluno. Aí eu digo, vou meter uma terapia e pronto, tá? Aí virou em 30 pessoas. Então, o número de pessoas que me assistem, o número de pessoas que vêm a mim, isso é força exterior, é força do Pai. Pegou? Quando você diz que você se sente insegura, a insegurança é uma coisa externa, tipo, as pessoas vêm me assistir, ou é um sentimento dentro de você interno? Interno. Então, o problema está ligado à força de. Mãe. Mãe. Repete, repete para quem está dormindo. Mãe. Força da mãe. Isso, fala mais alto que tem gente dormindo aí em casa. O sentimento interno é força da mãe. Força da mãe, pelo amor de Deus, terapeutas. Nossa, eu Então, eu tô nunca parei pegando para nesse ponto, pensar. não é por você, tá, Glaucia? Mas é que eu vejo esse erro toda dia, toda noite, assim, Perfeito. ó, assim, ó, eu acabo escutando umas asneiras, às vezes. Ontem eu escutei uma terrível, mas assim, é muito simples, né? É a história da lateralidade que o pessoal não consegue entender, né? Vou fugir do assunto aqui, vou lá no guia sentido biológico. Tem lateralidade para tudo. Não adianta eu saber o diagnóstico dos sintomas se eu não entendo lateralidade, vai dar tudo errado. Aí o pessoal pensa assim: direito é masculino, é pai e é profissão. Esquerdo é feminino, mãe, relacionamento. Tá certo, legal. Então, olha aqui já está dizendo para você mundo externo, mundo interno. Veja, lá do direito, pai, profissão. O que é profissão? Você que é artista está familiarizado com a etimologia da palavra. A etimologia da palavra profissão vem de professar. O que é professar? Quem profetiza, ou melhor, falei errado agora. Quem professa está ligado à profissão, está ligado a levar a minha mensagem e entregar ao mundo, mundo externo, profissão. Agora, olha o outro lado esquerdo, feminino, mãe, relacionamento. Todo mundo que tá cagado no casamento aí olha para mim agora e diz assim, ó, olha aqui para mim, vocês que estão lá naquele grupo falando merda lá, ó, ontem falaram essa merda lá. Ficaram lá uma tarde inteira mandando mensagem e falando merda. Tô falando isso para chocar mesmo, tá? Não tô querendo ser grosseiro, não. É só para vocês acordar, para vocês parar. Porque meu pai não me apoia, porque a minha mãe, porque o marido. Porra! Para de jogar tuas merdas nos outros. Relacionamento é mundo interno, é mãe. Por quê? Porque, já dizia Freud, você projeta no outro as suas merdas. O outro não é o que você está vendo. O outro é uma distorção do que a tua alma está sentindo. Para de achar que teu pai é assim, que a tua mãe é assim, que o teu marido é assim. Ele não é. É você que está pintando o outro desse jeito. E com isso se cria vergonha e se assume a própria vida e diz assim, cara, vou parar de falar e vou agir, porque falar não vai mudar a minha vida. Falar não tem ação. A vida é o resultado das minhas ações. A minha força está no mundo interior. Eu vou fazer uma terapia para ver se eu resolvo isso. Não vai resolver merda nenhuma.
Você está terceirizando, você está jogando no terapeuta a responsabilidade de mudar a tua vida. Mudando, jogando no terapeuta a responsabilidade de você ser diferente. Jogando para Deus e dizendo: Deus, me salva, que eu sou um bebezinho indefeso, coitadinho de mim. Acorda, você nasceu, você tem uma vida, Deus te deu o que tinha que te dar. Papai e mamãe deram uma trepadinha, botaram você no mundo e agora é contigo. Para, bebê chorão. Todos nós caímos nesse vacilo, nesse erro. Vai me dizer que cada um que está me assistindo aqui não cai nisso. Você acorda de manhã, se depara com uma dificuldade, e aí você volta naquele bebê chorão, naquela criança. Como se alguém tivesse que vir e resolver o problema. Agora eu vou para outra asneira. Desculpa, eu tenho que tirar. Eu estou com você presa na tela aqui, desculpa, Glaucio. Agora eu entrei na tela, né? Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Ninguém vai vir resolver os seus problemas. Ontem alguém mandou a seguinte mensagem para a Aline e eu vi. Comprei o método Ressentir, acho que me precipitei. Olhei aquilo e falei, ai, 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 aluno falando aqui na Aline, porque na Aline não adianta falar. A Aline é um atendimento de IA. Vou chorar minhas pitangas com a Aline. A Aline está lá para te servir. Outra coisa que eu acho ridículo, a pessoa fica ignorando a Aline, não fala com a Aline porque é IA. Ah, por favor, né? Nem vou discutir. Cara, o relacionamento com IA hoje é em tudo. Mas para e pensa. O que você projeta, por favor, desliga teu microfone, Sueli. O que você projeta lá na IA é o mesmo lixo que você joga no teu marido, no teu filho, no teu patrão, no teu colega, na tua vizinha. Aí a pessoa tinha escrito assim: comprei o método Ressentir, mas acho que me precipitei. Aí eu fui olhar, mas o que está acontecendo aqui? O que que a pessoa diz? Porque eu estou estudando, já olhei tudo, mas ainda não descobri como acessar o meu trauma em 20 minutos. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, terapia não é supermercado. Se você está aqui me assistindo achando que você vai fazer um Pix e vai curar a sua vida, resolver seus problemas, ou que você vai descobrir uma fórmula mágica que resolve os problemas e a dor da existência, por favor, desliga e vá embora. Porque eu não quero ninguém iludido. Toda pessoa que investe no método Ressentir, eu peço, começa por ordens da ajuda. Começa por ordens da ajuda. Por quê? O básico do básico. A gente precisa entender os nossos problemas, a dor que sentimos de viver, os desafios, as dificuldades, aquilo que ainda não conseguimos fazer. Não é uma punição, um castigo de Deus. Não tem uma figura punitiva sentada dizendo: Adriana, tomba, vou acabar contigo, porque você não fez o que eu queria. Você vai ver. Se o celular vai cair no chão, vai quebrar a tela. Tia, que mente infantil é essa? Que acredita que nós somos punidos e castigados. Tá, mas se não é um ser me punindo, me castigando, por que que a vida é tanta dor, tanto sofrimento? Porque você é um ser muito primitivo. Aliás, só porque você é primitivo é que as coisas doem. Só porque você é primitivo que são problemas. Se você não fosse primitivo, você olharia para isso e isso não seria um problema. Porque você já teria um nível de consciência que vê solução e não trava diante disso. Então, problema, doença, sofrimento só existe quando eu estou distante
E aí você pode chamar isso da vida, de Deus, da essência, da inteligência, o nome que você quiser dar. Mas é da essência, daquilo que gera a vida. A dor, o sofrimento e a doença nascem de uma desconexão, de um desalinhamento, de eu sair dos trilhos do que é para mim. E quanto mais eu dou cabeçada para fora do caminho, mais dor vem. Então, tudo, caso você não tenha percebido até aqui, não é só o guia sentido biológico. Ai, que incrível! Ele conseguiu descobrir que o nariz tem uma função emocional. Olha que interessante. O lado direito tem uma função emocional, o lado esquerdo, no mesmo nariz, tem outra função emocional. Não, do que existe, tem uma função de ser. Então, também os problemas, também a dor, também o desafio tem uma função, um motivo de ação, que é, se você não aprende pelo amor, vai aprender na dor. Se você retém a dor, emocionalmente falando, né, que emoção é energia que precisa ser movida para fora, e essa emoção ficou travada, ela não foi liberada, então isso vai estagnando essa energia vai condensando, condensando, chega um ponto que na célula começa a materializar, porque ela altera a programação biológica, ou seja, o quantum de informação celular, função celular alterada. Chama-se isso na medicina, na nova medicina germânica, de bioadaptação. Ou seja, essa célula tinha uma informação pura, essencial da vida. Uma energia impregnou com tanta consistência e força que ela se altera. E agora, então, ela produz um adoecimento, um câncer, uma diabetes, seja lá o que for. Porque essa emoção não conseguiu encontrar o caminho do fluxo natural para ir para fora. Lembra? Etimologia da palavra emoção. E, energia, Einstein, lembra? O E é igual a energia, Einstein. Moção, do latim, movere, da origem mover de dentro para fora. Então, emoção é energia a mover de dentro para fora. Fluxo interrompido, doença. Que a doença está realizando? Ela está movendo essa energia adoecida, desequilibrada para fora. Mas ela morreu por causa disso. Porque para ela, talvez, era necessário morrer disso. E muitos vão renascer com outra doença, no meu caso, por exemplo, que vem com uma programação para diabetes, porque não foi capaz de aprender numa vida ou duas, e aí vem com uma programação genética de um diabetes para purgar, para aprender a ter disciplina, para aprender a não carregar o amargor da vida, para aprender a olhar para a vida com amor e prazer, para aprender a se amar. O problema do diabético é que ele se odeia. Ele, além de ser indisciplinado, ele se odeia. Então, como é? Agora vem a cacetada para a pessoa que mandou lá que. Na boa, qualquer coisa, se está dentro da garantia, vai lá no suporte, pede seu dinheiro de volta, a gente devolve. Não tem problema. Para isso que serve garantia. Mas o que me preocupa em você não é o curso que você me pagou, o que me preocupa em você é quantas encarnações você vai precisar, quantas vidas, quanta doença, quanto sofrimento, quantos filhos adoecidos você vai produzir por não compreender que você não é um erro de Deus, que Deus não esqueceu de você, que a sua vida não é dura ou difícil, e que todas as coisas que você experimenta são o amor
O amor de Deus, sabe aquele amor que a gente não compreende o que é? Não aquele amor banal que eu e você falamos todo dia, mas aquele amor que não está ao alcance do humano. Nós não conseguimos compreender. O amor na essência, o amor que nós chamamos de Deus, se manifestando em mim e em você, trazendo a você aquilo que você chama de problema, na verdade, é a oportunidade de aprender, de desenvolver novas consciências. Quando você desenvolve uma nova consciência, aquilo já não é mais um problema. Quando você desenvolve uma nova consciência, não existe doença que permaneça. Ah, mas eu tô diabético e eu fiz tantas evoluções, tantas terapias e tantas e tantas e tantas. Vai ficar chorando? O ponto é, o que que eu ainda não aprendi? O que é que a diabetes precisa ensinar a mim? O que a minha alma, não o meu RG, não esse corpo cansado que daqui a pouco vai estar podre numa vala, a sua alma. O que ela precisa aprender com esse problema ou essa doença que você está vivendo hoje. E agora, voltando lá na outra colega, da outra mensagem, você quer receber apoio de alguém? Seja tão forte, mas tão forte, que você seja o apoio dos outros. Quando você não estiver procurando apoio nos outros, você vai ver que magicamente o seu mundo inteiro ao seu redor se modifica e você, sim, começa a receber admiração, apoio. E mais do que isso, as pessoas começam a seguir você. Porque o ser humano carrega uma desorientação natural para a vida. E tudo o que nós buscamos é um guru, um pastor, um profeta, um professor. Alguém que venha e me diga: não, você consegue fazer, pode fazer. Quando Deus está dentro de você, e nada pode ser mais forte do que isso, você prefere ouvir um outro ser humano te dar autorização para alguma coisa. Deus está dentro de você. Seja lá o que você chama de Deus, de força. Não foi Jesus que disse: se vocês acreditassem, um grão de mostarda, né? Poderiam mover até uma montanha. Cara, não é o Paulo Barbosa que está falando, foi Jesus. E você, 2025 anos depois, ainda não entendeu. E olha que você já reprovou e voltou umas quantas vezes, né, nesses 2025. Então, não tô aqui no sábado de manhã para dar mijada em ninguém, para ser azedo, não é isso, gente. Se eu falo forte com você, é porque eu sei que a gente precisa da figura paterna do pai e muitas vezes nos falta. Isso é uma opinião minha, isso não é uma certeza, isso não é um fato, isso não é algo que você possa acreditar. Isso é só uma opinião minha. Mas eu acredito que nós estamos, em termos de sociedade, da maneira que estamos, por uma desestruturação da função do masculino, que não sabe mais como ser homem, não sabe mais como ser pai, e imediatamente se acabou a família. E sem família, nós somos órfãos carentes procurando um lar, procurando uma mãe, um pai, um carinho de mãe, um colo de pai. Eu passei mais de 30 anos esperando encontrar um livro que revelasse os segredos da vida para mim. Olha que idiota. Eu tinha certeza, né? No fundo, até existem. Mas o problema não é a questão do livro, é o que eu procurava no livro. E eu tenho vergonha de procurar por mais de 30 anos um livro que trouxesse os segredos da vida, que existe, eu achei. Na verdade, agora que eu achei, achei mais de um. E não, não é a Bíblia. Mas o problema disso é que, no fundo,
O menino que perdeu o pai aos 10 anos, e que era uma criança completamente aos 10 anos, passou 30 anos procurando um pai que lhe dissesse: meu filho, vai por esse caminho. Meu filho, vem aqui, eu vou te mostrar, vou te ensinar como fazer. Então não é que a Gláucia está lá tentando curar a dor da mãe. Se você pensou isso quando viu a terapia da Gláucia, meu Deus, você não viu nada. Cada um de nós que está sobre a Terra tem uma dor existencial que é algo muito doloroso que vivemos dentro do útero ou na primeira infância, em relação principalmente a pais ou avós. E essa dor, ela marca você de tal maneira que ela vai decidir até mesmo a tua profissão. Então, tudo que você vai fazer na vida é uma criança cagada diante de um trauma tentando impedir a mãe ou o pai de sofrer. É isso. Agora, se você entender qual é a estratégia de sobrevivência que você entendeu lá como criança a partir disso, talvez você possa fazer algo bom com isso. Talvez você se torne um soldado de luz, sendo luz na vida das pessoas. Mas o ponto aqui para concluir essa aula é: você nunca vai fazer a diferença no mundo, você nunca vai ter sucesso, você nunca vai realizar porra nenhuma na vida, enquanto a sua alma estiver na postura da criança. E aí eu estou indo a Bert Hellinger. Como que Bert Hellinger explica isso? Eu até vou ficar de pé para tentar trazer o exemplo de uma maneira mais clara. Vocês conseguem ver a minha cadeira? Deixa eu ver. Estão vendo a minha cadeira aqui? Ou melhor, vamos usar o vaso de flor aqui para fazer o trabalho. Um pouquinho. Está aqui o vaso de flor. O vaso de flor representa a minha mãe. Todo mundo está vendo o vaso de flor? Aqui é a minha mãe, ou meu pai, no meu caso, né? Enquanto eu estou nesse trauma, nessa dor existencial, eu estou, segundo Bert Hellinger, olhando para a mãe, esperando corrigir os erros, as injustiças da vida e salvar a coitadinha da minha mãe, para ela não sofrer, tadinha, né? Todos fazem isso, todos nós, pai ou mãe, ou os dois, que é pior. O que está acontecendo, segundo Bert Hellinger aqui? Enquanto eu olho para minha mãe, espero salvá-la por um movimento de arrogância, porque olha a arrogância, como é que uma criança, às vezes um feto, vai tomar e consertar o destino da mãe? Eu não vou dar essa aula aqui, mas é arrogância. Mas esse é um movimento da nossa alma. Nossa alma é arrogante. O problema, segundo Bert Hellinger, é enquanto eu estou com a atenção, com o foco voltado aqui, na verdade, o que eu quero é os 3 As. Método ressentir. Cadê o pessoal do ressentir? Qual é os 3 As? Ser aceito, ser acolhido e ser amado. Isso é Freud. Toda pulsão de vida busca ser aceito, ser acolhido, ser amado. Então, no fundo, eu não quero salvar minha mãe. Eu quero que ela me aceite, que ela me acolha, que ela me ame. Só que a minha mãe não consegue olhar para mim, porque ela olha só para a dor, ela olha só para a tragédia da vida, ela olha só para a irmã que morreu, para o aborto, ela olha só para a dificuldade financeira, ela olha só para a merda do meu pai alcoólatra que bate nela. E aí ela não me vê, ela não me enxerga, ela não me ama, ela não me acolhe. E aí você está com 50 anos, o corpo está apodrecendo de velho, cabelo está branco, e ainda tua alma continua aqui, assim, ó. A criancinha olhando para a mamãe, mamãe. Mas na desculpa, no discurso prepotente de eu quero salvar a minha mãe. E aonde está a vida nesse contexto? Cadê a sua vida? Para e pensa comigo. Se existisse uma linha temporal, para que eu exista numa linha temporal, quem tem que existir antes de mim? Meu pai e minha mãe, certo?
Se meu pai e minha mãe estão aqui, meus filhos estão aonde? Onde é que estão meus filhos? Nas minhas costas. Então, enquanto você é um bebê chorão, os teus filhos estão abandonados no mundo. Você só consegue ser pai, ser mãe, a partir do momento que você olha para sua mãe e diz assim: ok, eu te recebo com toda esta merda, mas também com as tuas virtudes e com o teu amor, do jeito que ele foi, não do jeito que eu quero, do jeito que você pôde me amar, do jeito que você conseguiu me dar amor e carinho. Ao seu tempo, à sua maneira, com o seu destino, por mais duro que tenha sido. É o suficiente. Quando, na minha alma, eu entendo que esse é o suficiente, então eu não espero mais nada deles. É nesse momento que, pela primeira vez, eu me torno adulto e livre e consigo me virar e olhar para a vida. Vou conseguir ter um casamento que dê certo, vou conseguir ser pai, vou conseguir ser um profissional, porque agora é comigo. Então, não me venha com essa conversinha de, entendi tudo, vou procurar minha mãe hoje, vou conversar com ela. Mas que merda! Não entendeu nada. A sua mãe que está lá fora, o seu pai, não tem nada que ver com esta merda. Tudo isso está acontecendo dentro de você, na tua alma. Então, não precisa uma terapia, não precisa um terapeuta, não precisa Jesus Cristo voltar na Terra. É você olhar para sua mãe e dizer assim, ok, entendi. É o que é, acabou. Não vai vir nada daí mais. Acabou. Eu fico com o que aconteceu, acabou, pronto, tchau. Daqui para frente é o que conta. O que eu vou fazer com a vida que eu tenho que conta? Porque o resto é choro e lamentação, é estar na criança, na insatisfação, esperando que a sua vida fosse diferente, esperando que você tivesse outro pai, outra mãe. E eu espero que com isso vocês tenham compreendido esse movimento de existência. Porque ser terapeuta e não compreender isso é você apenas estar no mundo chorando as suas lágrimas e querendo se alimentar. Do mesmo jeito que aquela planta que cresce sobre uma outra planta e absorve da planta, né? Não do solo, ela absorve os nutrientes da planta, ela suga a planta. O terapeuta que não compreende isso, ele suga, ele se alimenta da dor dos clientes. Por isso eu falo, assista a Ordens da Ajuda. Ordens da Ajuda. Leia Bert Hellinger, um homem sábio, um homem maravilhoso. Eu não estou aqui dando curso de constelação. Falei muito sobre constelação, falei muito sobre Bert Hellinger hoje, porque é a essência da vida. Então, terapia, voltando a outra pessoa que falou lá que se equivocou, não é uma prateleira de supermercado que você vai lá e compra uma caixa de sabão em pó e vai para casa, lava sua roupa e agora a roupa está limpa, cheirosa, branquinha, como promete o comercial de TV. Terapia é você desenvolver consciência sobre o que você é, o que é a vida e qual é o propósito dela. É você desenvolver a capacidade de amar os problemas, as dores, o sofrimento, não por se alimentar deles, mas por compreender que em cada um está uma grande oportunidade, é Deus se revelando na sua vida, trazendo a você a oportunidade de você fazer disso tudo algo melhor. Se a sua família foi trágica, de dor, sofrimento, isso pode mudar em você, mas não é procurando um terapeuta, um Jesus Cristo. É você. Quando um cliente chega para você achando que você vai mudar ele, não pega esse dinheiro, porque esse dinheiro vai adoecer você e vai prejudicar sua família. Esse é o pior dinheiro do mundo. Você tem que pegar com alegria o dinheiro daquele cliente que diz assim: eu vim aqui para entender por que isso está se manifestando na minha vida. Eu vim aqui para descobrir por que eu estou produzindo.
isso na minha vida. Porque, aliás, até mesmo as pessoas que a gente se queixa tanto ao nosso redor, foi nós que escolhemos, inclusive pai e mãe. Não foi só eles que nos escolheram, né? Ok? Vamos finalizar aqui, porque senão tem algumas pessoas com a mão levantada. Vamos fazer o seguinte: eu vou pelo Zoom aqui, pela ordem. Ana Laura, bom dia. Pode falar, querida. Bom dia, professor. É, tá tendo um delay, mas eu te escuto depois e acho que você me escuta. Você falou da medicina germânica a respeito das doenças, que é uma somatória nossa. E tu comentou a respeito da diabetes, que é a falta do amor próprio, de se autovalorizar, e outros requisitos que eu não tenho conhecimento seu, né? Mas e quando a É um pouco criança mais que já isso. nasce? A diabetes não está ligada à falta de amor próprio. Isso já é secundário. O diabético, ele se odeia mesmo. E eu falo isso porque eu trago esse exemplo porque eu sou diabético tipo 1. Então, a primeira vitória, né? Esses dias, uma aula, até brinquei, comentei que eu estava sentado conversando com um médico e ele disse assim: Ó, acho que você venceu a primeira guerra, que é você começou a se amar. Ele me conhece há muitos anos e tal, né? Daí eu dei risada, eu falei: Pois é, eu tenho notado, mas a diabetes ainda persiste, então ainda tem algo para aprender. E aí ele me deu um toque, ele disse: Pois é, mas tem mais coisas, né? Daí eu falei: eu continuo indisciplinado. Eu continuo uma criança indisciplinada, tá? Só esse comentário, continua, por favor. Tá, e aí eu gostaria de entender, né, essa questão aí que tu voltou a reforçar, que eu achei bacana, até porque eu sou pré-diabética, né, e me tornei depois de umas situações muito graves passadas na vida. Um tumor cerebral do meu pai e depois a doença ela no meu irmão mais velho. Mas na questão da diabetes, e quando a criança nasce diabética? O adulto teve uma somatória, né, de fatos, acontecimentos Não, que eu não, não estou não, aqui contestando. Mas e a tá. criança? Então, Ana Laura, está completamente equivocado. É, é o contrário do que você está falando, exatamente o contrário. Ah, no método Ressentir, eu ensino que os traumas, eles não surgem na fase adulta, com raras exceções. Tipo, sei lá, um 11 de setembro. Os traumas, eles vêm da vida intrauterina, da primeira infância, ou, no caso, se a pessoa acredita, vidas passadas. Uma psicogenética Seja seria? exato. Tu entendeu por que que eu deixo muito, entre aspas, vidas passadas? Porque a minha maneira de falar sobre isso é a seguinte: a gente não sabe o que que é vida passada, entendeu? Pode ser memória genética do nosso clã, pode ser projeção do nosso subconsciente, pode ser 300 coisas, eu não sei o que que é. Então, não vou tentar explicar o que eu não sei. Ok. Mas depende da crença da pessoa. Outro dia, uma psicóloga, acho que foi a Silvia, falou assim para mim: Eu não acredito em vida passada, mas eu acredito em memória transgeracional. Perfeito, é isso. Cada um de nós vai entender de um jeito, né? Outros não vão nem conseguir entender. Tipo, eu não consigo entender. Eu, para mim, tem 1 milhão de possibilidades e eu não sei qual delas usar, tá? Mas basicamente o que eu quero te dizer é o seguinte: isso por si só já explica o fato das crianças, mas o ponto que eu queria destacar é: os alunos do método Ressentir entendem que o trauma não acontece na fase adulta, ele pode ser ativado na fase adulta. Inclusive, eu ensino Hum. meus alunos que existe um time, uma linha de tempo. Se, por exemplo, assim, ó, vamos supor, cadê você que eu não estou te vendo? Ah, tá lá. Me fala assim, ó, você lembra quando é que você recebeu o diagnóstico da doença? Não, não foi eu, foi meu irmão. Tá, tudo bem. Hipoteticamente, vamos supor Tá, que o faz três diagnóstico anos. dele, Ó, vamos fazer uma hipótese para não falar da vida dos outros. tá. Nós estamos em Não, mas ele 2020. faleceu e eu cuidei o tempo todo. E ele recebeu depois da pancada do falecimento do meu pai. Meu pai Tá. faleceu de Que um ano era tumor isso, mais ou cerebral. menos? Um mês depois ele ficou doente. Esquece teu pai. Tu tá misturando as coisas. Não, tô Ah, falando da doença do meu irmão. isso, então. Teu irmão recebeu o diagnóstico quando? Em janeiro, De que ano? 2018. Tá. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar de 5 a 10 anos antes e vai olhar qual foi traumática que foi o gatilho
de ativação. Tá Foi o entendendo? falecimento da Não minha é mãe. o que produziu já estava nele. Uhum. É um gatilho, ativou a doença. Acontece de Ok. 5 a 10 anos, normalmente 8 anos antes do Gatilho. diagnóstico. Ótimo. Pegou? Uhum. Entendi. Tá? Isso aí tá tudo explicado mais profundamente lá dentro do método Ressentir, tu vai encontrar isso aí tudo lá, Ok. hein? Perfeito. Tá no Muito avançado. obrigada. Valeu. Gente, quando eu falo básico, avançado, quem compra, quando você adquire o completo, isso só para vocês entenderem. A formação no método Ressentir, ela vai 1 ano. Os 3 primeiros meses é o que a gente chama de básico. O que que a gente faz no básico? A gente ensina o terapeuta a conseguir fazer o acesso. Vocês viram eu fazendo o acesso aqui? É fazer com que a pessoa sem hipnose acesse o momento traumático, tá? Então, a gente passa 3 meses ensinando você a fazer um acesso ali. Quantos minutos durou? 5, 8, 10? A gente fala que em menos de 20 minutos você vai acessar. Depois que você aprendeu a fazer o acesso, a gente faz uma formaturazinha, entrega um certificado, né? Só para dizer assim, ok, você já está especializado em fazer o acesso. Você consegue acessar em menos de 20 minutos? Não, eu consigo, eu fiz assim, assim, beleza. Passou na prova? Passou, tá, beleza. Agora vamos para o avançado. O que que é o avançado? Aí eu vou te ensinar coisas como essa, ó. Não tem trauma ali. Tem que ver o diagnóstico, existe um período de ativação, conflito de ativação, e aí, com o método, a gente vai no trauma de origem, porque senão a gente vai tratar uma sombra. Imagina eu tratar o gatilho de ativação. Isso é estar tratando a sombra. Então, quando eu estava ali com a Gláucia no final, o último recurso que eu uso é, eu faço um teste para ver se a marcação biológica ativa de novo. E ela falou, não, não tem nada. O que que isso disse para mim? Eu tratei o trauma de origem e não o gatilho. O gatilho não precisa ser tratado. Antes que alguém me pergunte. Beleza? Luísa Pedrosa, bom dia. Pode falar, querida. Oi, bom dia, professor. Bom dia, turma. Bom dia, que bom falar contigo. Então, eu queria contar um pouquinho da minha experiência e eu super me identifiquei com a sua aula de hoje, professor, porque eu não sei se alguém aqui já viu eu consegui acessar o meu trauma na sua primeira aula, né, na outra aula anterior, que sou professor de educação física e sofri um AVC, né? Com 43 anos, fiz tudo que era exame e ninguém descobriu nada. Passei por vários hospitais e descobri fazendo a aula, né, a terapia, né, de acessar o trauma e estudando o método biológico, eu descobri qual foi a causa, né? Depois de 9 anos, né, pesquisando, sem nenhum fator de risco, não tinha nada, 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 né? Vida totalmente saudável, ex-atleta. E aí eu descobri que a minha lesão foi do lado direito, só que eu fiquei com sequelas do lado esquerdo. Então, o lado direito, é, minha mãe, eu tinha muito problema com a minha mãe, e o lado esquerdo, depois eu descobri que eu tinha problema com meu marido, eu tinha um relacionamento tóxico. Então, eu acho que foi isso que realmente afetou, né? Que o direito é a mãe, não, direito é o. Me ajuda aí, professor, que agora deu uma confusão na minha mente. A lesão foi do lado direito, só que eu vi que você com do lado esquerdo. Tá. Eu não entendi a pergunta, Luísa. O que que você queria perguntar? Ou só, essa era isso mesmo, o relato só? Não, era isso não, era que depois você falou da nossa mãe, né? E eu sempre tive muita necessidade da aprovação da minha mãe na validação, vamos dizer assim, que ela me Perfeito, validasse. E entendi. eu só consegui é, reconhecer isso depois que ela faleceu. Que Obrigado. daí eu enterrei com ela junto toda a busca da validação. Certo, obrigado.
Bom, vocês acabaram. Posso desligar o microfone, Luísa? Sim, sim. Ah, tá. Gente, vocês acabaram de ver por que que essas terapias não levam a lugar nenhum e não funcionam. Vocês não perceberam, né? O que que aconteceu agora com a Luísa aqui? Yusuf entendeu. Ela estava falando de quem? Dela ou dos outros? E, sobretudo, ela estava falando sobre a nova vida, a solução, as atitudes, a ação, ou ela estava falando da dor? Da dor? Então vocês percebem que ela abre o microfone, ela não faz uma pergunta. Desculpa se isso parecer julgamento, Luísa, mas eu estou falando isso para que você tome consciência e saia desse quantum de informação, tá? Não vou ganhar nada te julgando, mas talvez você me ouvindo falar com os outros agora você, opa, tem algo aqui que eu não estou percebendo. Então assim, ó, a cliente vem e ela fica contando história. Vocês percebem que ela se perde na história várias, várias vezes, daí ela fica tentando lembrar mais alguma coisa para contar mais alguma coisa, para contar mais alguma coisa. E se você não interrompe, ela vai uma hora contando. Por isso que as terapias não funcionam. Como é que alguém, um terapeuta, vai trazer resolução para uma alma, para um espírito que se alimenta da própria dor, do próprio sofrimento? O que que acontece aqui? A construção de identidade da cliente está na dor. É como se essa doença, se esse fato, se essa dor não existir, eu não existo. A minha vida não tem valor, eu não consigo obter atenção, aceitação e amor, que é o que a pulsão da vida busca, entende? E aí, de repente, vem uma, entre aspas, tragédia, uma doença, um fato, e as pessoas olham para mim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou calcar a minha identidade sobre isso. Então, por isso que a terapia não funciona. Isso aqui que a Luísa está trazendo é cortina de fumaça. Isso aqui não tem nada a ver com o problema dela. Não é isso. Aí um terapeuta despreparado entra nessa conversa e fica lá, não, vamos falar, me conta, como é que tu tá lidando com as tuas emoções sobre... Desculpa eu ser irônico aqui, mas 6 meses, um ano de terapia, enrolando para não chegar a lugar nenhum. O ponto aqui, e isso eu vou falar só por causa da aula de hoje, tá? Se eu tivesse lá na aula do método Ressentir, eu falaria diferente. O ponto daqui é o seguinte: se alguém aprendeu alguma coisa com essa aula desvairada, que eu não sei de onde que eu tirei, que eu dei hoje aqui, se alguém aprendeu alguma coisa, se você tivesse que fazer um desenho, que nem a minha filha de 2 anos faz um desenho numa folha, do que você aprendeu na aula de hoje, qual seria esse desenho? Eu desenharia, eu pegaria uma folha, eu não sei você, tá? Mas eu pegaria uma folha em branco, dividiria em dois, botaria aqui papai, mamãe e a criança cagada aqui olhando para o pai e para a mãe. E aí aqui eu botaria um adulto e um pote de ouro aqui. E eu colaria isso aqui na minha fuça toda manhã para mim acordar e lembrar que na vida eu posso ser uma criança chorando pelas coisas que deram errado, que estão na dor, e aí isso me coloca no passado, olhando para os meus pais, buscando algo que eu não obtive. Ou eu sou um adulto indo em direção ao pote de ouro, que nada mais é do que o propósito de vida de Deus revelado em você. Tá? Luiz, espero que não te machuque teu coração, que não te ofenda comigo, mas o ponto central aqui é, Luísa, e Luísa, assim, ó, vou abrir meu coração para você. Como que eu aprendi isso? Percebendo que eu era essa pessoa. Eu fazia essa merda.
Então, assim, eu não estou te julgando como alguém que diz que você é inferior por estar na dor, por ter uma identidade na dor. Não. Eu estou dizendo para você, ó, você está fazendo a mesma merda que eu fazia, Luísa. Eu ficava olhando para as tragédias da minha vida, que perdi meu pai com 10 anos, que não tinha dinheiro para enterrar meu pai, mas um monte de merda, e eu não conseguia chegar a lugar nenhum na vida. Nem ser pai eu fui. Tive uma filha e não consegui ser homem para assumir ela. Fracasso profissional, perdido, cagado, ganhava dinheiro, perdia. Tu entendeu? Isso aqui só foi mudar o dia que eu entendi isso aqui, por isso que eu amo Bert Hellinger. Foi a única pessoa que conseguiu botar isso na minha cabeça e olhar que tudo aqui para trás dá um conta. Toda vez que eu abro minha boca para falar do passado ou das dores, eu voltei a ser criança, uma criança chorona. Percebe que quando eu falo da diabetes hoje, eu falo assim, o que que eu ainda não aprendi? Ah, eu acho que tá na indisciplina. Será que é isso mesmo? Então, o que que eu vou fazer para mudar isso? E ainda não estou no ponto, porque eu deveria dizer o seguinte, tá, a partir de hoje eu vou ser um cara disciplinado, então. E eu ainda não cheguei nesse nível de consciência. Entendeu? Ainda existe uma criança dentro de mim. Então, agora, fechou a conta aí, Luísa. Então, o que eu quero dizer para os terapeutas é o seguinte, cara, um cliente chega, vai acontecer exatamente esta merda. O cliente está calcado a identidade, o ID dele, sobre as tragédias e a dor. E é por isso que a gente produz tanta doença e tanta tragédia, porque daí a gente encontra amor, atenção e acolhimento. Como diz a minha esposa, a merda é quentinha. Agora, levanta de manhã e vai trabalhar para ver se você não pega frio na cara, se alguém não te pisa no pé no caminho, se alguém não te dá um empurrão. Mas fica em casa, fudido, depressivo, para ver se você não fica quentinho, embaixo de uma coberta. Capite? Tá? Tem algumas pessoas que mandaram mensagem para a Aline pedindo para fazer matrícula no método Ressentir. E a Aline não estava com as matrículas abertas. Eu liberei lá para a Aline agora, quando eu entrei na reunião aqui. Então, eu sei que tem umas 2 ou 3 pessoas aqui que estavam pedindo para fazer a matrícula no método Ressentir e começar. Não perca mais tempo. Vai lá na Aline, fala para ela se você quer fazer o básico, quer fazer o completo, se você quer pagar à vista e ganhar um descontão, ou se você prefere pagar mensal. Conversa com ela, está preparada a qualquer dificuldade, né? Chama ali. É, começa logo. Não perca mais tempo. Senão você fica nessas terapias que não chegam a lugar nenhum na vida, tá? E caso alguém não tenha entendido, você não está me pagando para me ensinar os meus segredos, o método do momento para você. Nossa, esse cara tem um método foda, faz mágica. Não é isso que eu vendo. Eu vendo para você 1 ano de soco na cara e chute na bunda. Entendeu? É cacetada todo dia. Né, Luísa? A Luísa que sabe. A Luísa tá comigo uns 2 anos já. Porque é isso que eu sei fazer, tá? E se você quiser um cara assim na sua vida, se você acha que funciona, tamo aí. Se você achar que não funciona, eu super entendo. Significa que você já está num nível mais evoluído, né? Não precisa de um pai ali te gritando, né? Mas a grande maioria precisa do pai gritando. Faz parte também. São degraus da escada. A gente chega lá. Eu ainda estou no degrau da escada do pai. Ainda não cheguei no degrau da escada daquele mestre, do professor sábio, que fala devagar, baixinho. Ainda não consegui chegar lá. Quem sabe com vocês eu consiga chegar lá um dia. Tá bom? Que Deus abençoe a família de vocês, a casa de vocês, e que a gente possa receber os novos alunos da semana aí com muito amor, muito carinho. Na quarta-feira à noite a gente tem aula das 19 às 22. Paulo, você não explicou como é que funciona, o que que eu estou comprando, o que que tem lá dentro. Cara, pergunta para a Aline. A Aline te explica tudo, tá? E compra se você acreditar, se você sentir no seu coração que é essa transformação que você quer para sua vida, que você quer levar para outras pessoas, entendeu? Não compra por comprar um curso. Compra um movimento, compra a ação. E essa ação é sua. Eu sou só o ponto de impacto. Beijo grande no coração, vou ficar com as minhas meninas.
Que Deus abençoe sua casa. Que Maria possa estender seu manto sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sala ou o local que você reservou para atender com seu amor a outros seres humanos. Que Deus possa agora, no mais profundo da sua alma, ainda que você esteja agarrado na dor, na identidade, dos traumas vividos nesta ou em outras vidas, mesmo assim, que Deus possa aquecer sua alma para um movimento de libertação, fazendo com que você cada dia saiba fazer escolhas mais conscientes e que você possa trazer a chama da razão, do amor eterno, de servir ao outro com tudo o que você tem no hoje, sem esperar um amanhã perfeito, mas que aquilo que você tem agora seja o suficiente para um movimento de amor ao próximo. Que Deus abençoe você, purifique seu lar, sua vida, sua família e a todos. Amém.